Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Previdenciário. Nesta aula, falaremos de um assunto não tão trivial, mas importante para as provas de concursos em Direito Previdenciário, que é o estudo da decadência e da prescrição. Evidentemente que nós não iremos aprofundar a decadência e a prescrição em camadas tão profundas como se cobra dentro do direito tributário. Se no seu concurso cai direito tributário, certamente o estudo de decadência e prescrição dentro do direito tributário exige aprofundamentos muito mais complexos, envolvendo jurisprudências e outras questões mais a fundo. O nosso objetivo aqui é trazer para vocês a decadência e a prescrição sob a ótica de uma prova de direito previdenciário, sob a ótica de uma contribuição previdenciária, tanto na parte de custeio, referente à contribuição, quanto na parte dos benefícios previdenciários, para os quais também há prescrição e decadência. Então, dentro do que se é exigido numa prova de direito previdenciário, trarei para vocês aqui o estudo da decadência e da prescrição. Vamos dividir esse assunto em 4 blocos, na verdade. O primeiro bloco é o da decadência aplicada ao custeio, às contribuições previdenciárias. Depois falaremos de prescrição, também aplicável ao custeio, às contribuições previdenciárias. Depois entraremos no universo dos benefícios. Falaremos de decadência aplicável aos benefícios e de prescrição aplicável aos benefícios. Tranquilo? Então vamos seguir, vamos começar nossa aula sobre decadência e prescrição. Vem comigo. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Falaremos hoje de decadência e de prescrição aplicável ao direito previdenciário. Muito bem. Vamos lá. Decadência. Vamos ao conceito de decadência. A decadência nada mais é do que a extinção do direito pelo seu não uso. Ou seja, aquele que deveria exercer determinado direito, por não tê-lo exercido no prazo previsto em lei, cai em decadência. Nada mais é a decadência, assim como a prescrição, a perda do direito pelo decurso do prazo legal. No caso da decadência, perde-se o direito, extingue-se o direito, perde-se o direito pelo seu não uso, não tê-lo exercido no prazo previsto em lei. Enquanto a prescrição também é a perda do direito, aqui está, a prescrição, perda do direito pelo decurso do prazo legal, mas o direito da prescrição é aquele direito que você tem, não a essência do direito, mas o direito de mover uma ação judicial para reaver um direito violado. Ou seja, quando você perde o direito pelo decurso de prazo, no caso da prescrição, você perde o direito de exigir seu cumprimento pela via jurisdicional. Olha aqui, ó. Vamos entender melhor isso, vem comigo. Vejam, tanto a prescrição quanto a decadência trata-se de perda de direitos, certo? Perda de direitos por uma razão. Qual é a razão que faz com que haja perda de direitos? A razão nada mais é do que o decurso do prazo. Existe um prazo para que se faça algo. E não fazê-lo no prazo previsto pode acarretar decadência ou pode acarretar prescrição. A decadência é quando a não prática do ato no prazo previsto faz com que se perca o próprio direito em si. Você deixa de ter direito. Quando a não prática de um ato, dentro de um prazo previsto, faz com que você deixe de ter o direito, não tem mais o direito sobre aquilo, estamos falando de decadência. Por exemplo, existe um prazo que já estudaremos que a Receita Federal tem para efetuar um lançamento contra um contribuinte que não recolheu, por exemplo, as contribuições previdenciárias. Se um contribuinte não recolheu as contribuições previdenciárias, ele não fica eternamente sujeito a uma fiscalização, a uma autuação. Não. Uma vez que o contribuinte deixou de recolher as suas contribuições previdenciárias, vai existir um prazo máximo que já estudaremos, que é o prazo que o fisco tem o direito de efetuar o lançamento, de lavrar um auto de infração, por exemplo. Se o fisco não lavrar o auto de infração naquele período, ele simplesmente perde o direito. Não existe mais direito sobre aqueles valores que o contribuinte não recolheu. O direito se foi. Diferentemente da prescrição, o que ocorre na prescrição, nesse mesmo exemplo, imagine que o contribuinte estava devendo R$100 mil para a Receita Federal, para a Seguridade Social, quem cobra é a Receita Federal, de contribuição previdenciária. Imagine que o contribuinte estava devendo R$100 mil de contribuição previdenciária.
O auditor foi lá, dentro do prazo legal, ou seja, não houve a decadência, dentro do prazo decadencial, foi lá e efetuou lavrou um auto de infração. Olha, o auditor fiscal lavrou o auto de infração, deu ciência para o contribuinte dentro do prazo. Ok. Só que aí, depois que esse auto de infração, nós vamos aprender hoje, né, ele passar por todas as instâncias administrativas e não houver mais como ser modificado na esfera administrativa, a gente fala que este auto de infração, né, ele foi definitivamente constituído, esse lançamento, na esfera administrativa. E aí começa-se um prazo de prescrição. E o que é o prazo de prescrição? Ora, o prazo de prescrição não é mais relacionado ao direito. O direito sobre aqueles valores já foi exercido no prazo. Agora é um novo prazo, é um prazo de prescrição, que é o prazo de se mover uma ação judicial, ou seja, uma ação, no caso de execução fiscal, para reaver esses valores. Então vejam, são dois momentos. O primeiro momento para você fazer valer o seu direito, né, para você demonstrar o seu direito e fazer com que esse direito seja aí implementado, por exemplo, pelo lançamento. E existe um segundo momento, depois que esse direito seu estiver definitivamente constituído, ou seja, implementado o seu direito àqueles valores, aí inicia-se um novo prazo, que é o prazo de prescrição, que é um prazo nada mais nada menos do que aquele que se tem para mover a ação judicial para exigir aquilo que lhe é por direito. Então na decadência você garante o direito e na prescrição é o prazo que você tem para exigir judicialmente este direito. Bom, isto posto, vamos agora avançar e estudar cada caso individualmente, até para facilitar a compreensão. Vem comigo. Muito bem, seguindo, olha só. Vamos lá, vamos começar falando da decadência aplicável ao custeio previdenciário. Ou seja, o que é o custeio previdenciário? Ora, é aquela relacionado às contribuições previdenciárias que financiam a Seguridade Social. Então, ó, custeio previdenciário, a decadência, vamos falar dele, depois a gente falar da decadência referente aos benefícios. Quais são as regras de decadência aplicáveis ao custeio previdenciário? Vejam, há 4 situações possíveis e todas estão previstas no Código Tributário Nacional. Por que no Código Tributário Nacional? Pessoal, contribuição previdenciária é tributo. Então, por ser tributo, ele segue as regras aplicáveis aos tributos, perfeito? Que estão aí previstas lá no Código Tributário Nacional. É no Código Tributário Nacional, que é uma lei que tem status de lei complementar, onde se determina e se define aí quais são as causas de os prazos, né, as condições dos prazos de decadência e de prescrição aplicáveis às contribuições previdenciárias. Então, vamos verificar este tributo, contribuição previdenciária, quais são os seus prazos de decadência e prescrição. Neste momento falaremos dos prazos de decadência. Vem comigo. O que nós temos aqui? Ó, olha só, temos 4 artigos no Código Tributário Nacional que tratam de decadência, né? E a decadência que se aplica, inclusive, à nossa contribuição previdenciária. Temos o artigo 150, parágrafo 4, falaremos dela, tá certo? Falaremos também da decadência prevista no artigo 173, inciso 1º, do artigo 173, inciso 2º e também do artigo 173, parágrafo único. Perfeito? Então a decadência ela vai se enquadrar na regra, dependendo do caso, de uma desses 4 artigos e respectivos incisos ou parágrafo. Temos o artigo 150, parágrafo 4º, e temos o 173, inciso 1º, o artigo 173, inciso 2º, e o parágrafo único do artigo 173. Todos eles do Código Tributário Nacional. Vamos analisar um a um o que significa e qual o seu prazo em tempo e qual o seu marco inicial. Vamos ver. Olha só, vamos começar com a decadência, que é a decadência padrão das contribuições previdenciárias, tá certo? O prazo padrão da decadência aplicável às contribuições previdenciárias que são lançadas por homologação, tá aqui, ó, contribuição previdenciária é lançada por homologação. E o que significa isso? Ora, significa que cabe ao próprio contribuinte apurar o montante da sua contribuição devida, declará-la e recolhê-la sem prévio ato da autoridade fiscal competente. Então veja, no lançamento por homologação, não é o fisco que calcula e fala para o contribuinte quanto ele tem que recolher. É o próprio contribuinte que apura os seus fatos geradores, apura o montante da contribuição previdenciária devida, é ele quem declara esses valores para o fisco e
paga tudo isso espontaneamente. E o fisco tem um prazo decadencial para homologar, ou seja, concordar ou não com o que o contribuinte fez, tá certo? Então, vamos verificar essa decadência do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, que trata da decadência nos lançamentos por homologação, que é o caso padrão, tradicional da contribuição previdenciária. Qual que é a regra de decadência? Vem comigo, olha só. Estamos aqui. Vamos aí trabalhar caso a caso com exemplos práticos em cada um deles, hein, pessoal? Então não vai ter dúvida para vocês. Olha só, vamos começar ainda. Primeiro caso. O direito da fazenda pública constituir os seus créditos, né? Normalmente constitui como? Por meio de um auto de infração, de uma notificação de lançamento, né? Extingue-se após 5 anos. Então o prazo nós já temos. A decadência é de 5 anos. Aliás, todas as quatro situações, a decadência será de 5 anos. O que muda é sempre o marco inicial, tá certo? Contados de quando? Da ocorrência do fato gerador. Então, quando a gente fala de contribuição previdenciária, regra geral, o prazo de decadência são 5 anos contados do fato gerador. Por quê? Porque a contribuição previdenciária é um lançamento por homologação. Mas para que seja por homologação e se enquadre nesta regra, é preciso que exista algum pagamento, seja ele qual for, né? Um pagamento, né, mínimo que seja, ínfimo, mas tem que ter algum pagamento. No entanto, não pode haver fraude, dolo ou simulação, porque se houver fraude, dolo ou simulação, o prazo a ser aplicado é o do próximo caso, o do artigo 173, inciso 1º, e não deste aqui. Então vamos começar falando deste caso aqui. Quando que nós vamos aplicar este prazo de 5 anos contados do fato gerador? Ora, quando tratasse de um lançamento, de uma contribuição previdenciária, que é um lançamento por homologação. Por que a contribuição previdenciária é um lançamento por homologação? Repito, porque o contribuinte não recebe do fisco o valor que ele tem que recolher. Imagina se o fisco tivesse que calcular a contribuição previdenciária de cada empresa, de cada trabalhador, de cada contribuinte individual desse país. Não, pessoal. Cada segurado, cada empresa, né, cada trabalhador, empregador, quem quer que seja no Brasil, tem que calcular a própria contribuição previdenciária. Então, cada um calcula a sua própria contribuição previdenciária, né? Identifica quais foram os fatos geradores, ou seja, quais situações que ele praticou delas decorrem a incidência de contribuição previdenciária. Aí o próprio contribuinte, seja ele pessoa física, jurídica, o próprio contribuinte faz o seguinte, ele apura o fato gerador, ele declara a contribuição, ele recolhe esta contribuição, e é por isso que é por homologação, porque o fisco não informa quanto ele tem que pagar. O fisco verifica futuramente, dentro de 5 anos do fato gerador, se o contribuinte calculou corretamente ou não o que devia. Se ele calculou corretamente, o fisco homologa, por isso que chama lançamento por homologação. O fisco não faz nenhum ato prévio, ele faz um ato posterior, concordando ou discordando daquilo que o contribuinte fez, homologando ou não, né, conforme o caso. Se passar os 5 anos do fato gerador e o fisco não se manifestar, homologado está. Homologação tácita por decurso de prazo. O fisco, mesmo que discorde, não poderá mais exigir. Por exemplo, né, vamos imaginar que um contribuinte, né, uma empresa, né, fato gerador da empresa, por exemplo, remunerou o trabalhador, ele remunerou empregados e recolheu parte da contribuição previdenciária devida. Parte, né? Porque se ele tivesse recolhido tudo, né, estava tudo em ordem, não teria aí uma autuação. Mas vamos supor que o contribuinte ele apurou contribuições, o contribuinte deveria pagar R$1 milhão para o fisco. Só que ele declarou que tinha que pagar 500 mil e pagou 500 mil ou menos, mas pagou alguma coisa. Pois bem, o fisco tem 5 anos, no caso a Receita Federal, o auditor fiscal da Receita Federal quem faz isso. Nós temos, e inclusive com isso que eu trabalho, nós temos 5 anos do fato gerador, certo? No momento aí em que houve o fato gerador, que neste caso foi a prestação de serviço, temos 5 anos desse fato gerador para confirmar se aquilo que o contribuinte calculou e recolheu está correto, ou se não, se o contribuinte ele escondeu alguma coisa. Ele tinha que declarar e recolher 1 milhão, e ele declarou e recolheu 500 mil, ou declarou 500 mil, recolheu 300. Neste caso, o contribuinte ele não recolheu o que devia. O que o fiscal faz? Ele autua, eu lavro um auto de infração contra este contribuinte. Mas qual o prazo que eu tenho para lavrar esse auto de infração? 5 anos contados
do fato gerador. Se a competência é fevereiro de 2021, então eu vou ter 5 anos contados de fevereiro de 2021. Perfeito? São 5 anos. Na verdade, será contado esse prazo, na verdade, né? O vencimento das contribuições de fevereiro, elas ocorrem em março. Então, vencida a contribuição, não houve aí recolhimento, o fisco falou, opa, o contribuinte não recolheu em março a contribuição de fevereiro. Inicia-se o prazo de 5 anos daquela competência para que eu identifique e cobre a diferença. Mas se o contribuinte não recolheu nada, aí não se aplica esta regra. Esta regra só se aplica se ele recolheu algo. Por quê? Porque é algo que eu devo ou não homologar, concordar com aquilo. Se o contribuinte não recolheu nada, não há com que eu concordar ou discordar. Então vejam, se o contribuinte não recolheu nada, não se aplica esta regra, se aplica a regra do próximo slide. E se o contribuinte agiu com fraude, dolo ou simulação, ou seja, comprovadamente ele agiu para fraudar o fisco, né, intencionalmente, fez alguma simulação, aí o prazo também não são 5 anos do fato gerador, não. Nós temos um pouco mais de prazo, que é o prazo do próximo slide. Então, quando que o prazo serão 5 anos do fato gerador? Serão 5 anos do fato gerador nos lançamentos por homologação, que é, via de regra, é o que acontece com a contribuição previdenciária em situações normais, desde que haja algum pagamento e desde que não seja decorrente de dolo, fraude ou simulação. Neste caso, 5 anos contados de quando? Do fato gerador. Perfeito? Não é do ano seguinte, é da própria competência onde ali o contribuinte ocorreu o fato gerador. No entanto, o fisco só vai saber que o contribuinte não recolheu ou recolheu errado a partir do vencimento dessa contribuição, e aí o fisco começa a ter aí o seu prazo sendo contado. Vamos verificar o que acontece se não for lançamento por homologação, mas é o que não nos interessa, mas o que nos interessa? A contribuição previdenciária é um lançamento por homologação, e é dela que nós estamos falando. Regra geral, vale esta regra. Mas vamos supor que esta contribuição previdenciária, o contribuinte deixou de não recolheu nada, aí vai cair na próxima regra que vamos ver agora, ou o contribuinte, né, ele ainda tenha recolhido alguma coisa, ele agiu de forma fraudulenta, com dolo, fraude ou simulação. Aí, mesmo sendo uma contribuição previdenciária, cai na regra do próximo slide. Vamos ver qual é? Vamos lá. Muito bem. Seguindo, olha só. Qual que é a regra de decadência essa segunda regra, que é a regra do artigo 173, inciso 1º do Código Tributário Nacional? Ora, é aquela regra onde, no caso de contribuição previdenciária, repito, quando não houver qualquer pagamento, ou quando, ainda que haja algum pagamento, decorre de dolo, fraude ou simulação. E aí, neste caso, o direito da Fazenda Pública a constituir os seus créditos também é de 5 anos. Aliás, em todos os casos de decadência de custeio são 5 anos. O que muda é o marco inicial. Olha só, 5 anos. Contados de quando? Agora não é mais do fato gerador, não. Se não houver nenhum recolhimento, ou se decorrer de fraude, dolo ou simulação, começa a contar o prazo só no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, primeiro dia do ano seguinte, àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Tá certo? Então tá aqui, ó. Quando é que se aplica essa regra? Quando não realizou qualquer pagamento ou quando for comprovado dolo, fraude ou simulação. Esta é a regra geral para outros tributos, mas para a contribuição previdenciária não. Para a contribuição previdenciária, a regra geral é lançamento por homologação. Tá certo? Vem comigo, olha só. Bom, se o contribuinte, né, estamos nos referindo especificamente à contribuição previdenciária, se ele declarou, recolheu alguma coisa, aí, por se tratar de um lançamento por homologação, o auditor fiscal da Receita Federal tem 5 anos do fato gerador, que é o que vimos no slide passado. Mas se o auditor fiscal constatar que não houve qualquer recolhimento, apesar de ser devido, não houve qualquer recolhimento, ou ainda que tenha havido algum recolhimento, esse recolhimento foi a menor, decorrente de dolo, fraude ou simulação. Aí se aplica esta regra aqui. Ao invés de contar-se 5 anos do fato gerador, por exemplo, suponhamos que a contagem do nosso exemplo iria se iniciar em fevereiro de 2021, né? Agora não se inicia mais, agora se inicia só dia 1º de janeiro de 2022. Ou seja, o fisco ganha mais alguns meses. Sempre que não houver qualquer pagamento, ou que, ainda que haja pagamento, repito, decorra de pagamento a menor, claro, de fraude, dolo ou simulação,
neste caso se aplica esta regra, onde o prazo de 5 anos só começa a contar no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ele poderia ter sido efetuado. Ou seja, verifica-se quando é que o auditor fiscal poderia autuar esse contribuinte. Qualquer dia de um determinado ano. Então começa o prazo somente no dia 1º do próximo ano. Se o auditor fiscal já poderia lavrar o auto de infração já em março de 2021, por exemplo, neste caso, o prazo só se inicia no dia 1º de janeiro de 2022, ou seja, no primeiro dia do ano seguinte, certo? Repito, se o fato gerador aconteceu em fevereiro, o vencimento da contribuição é em março, né? Porque as contribuições previdenciárias vencem sempre, né, dia 15 ou 20 do mês seguinte àquele ao qual se refere. Então vamos imaginar a contribuição de uma empresa de fevereiro que vence dia 20 de março. Não foi recolhido 20 de março. O auditor poderia autuá-lo já a partir dessa data, a partir do dia 21 de março. Como não houve qualquer recolhimento ou houve algum recolhimento, porém com dolo, fraude ou simulação para recolher a menor, o prazo dos 5 anos não começa a contar aí de março, começa a contar só do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Se estamos falando de março de 2021, os 5 anos começariam a contar somente a partir de 1º de janeiro de 2022. Perfeito? Então vejam que o fisco ganhou aí mais alguns meses. Tranquilo? Tudo em ordem? Então, recapitulando. Lançamento por homologação, que é a contribuição previdenciária, havendo algum recolhimento e não sendo fraude, dolo ou simulação, 5 anos do fato gerador. Se houver fraude, dolo ou simulação, ou não houver qualquer recolhimento de contribuição previdenciária, 5 anos contados do primeiro dia do ano seguinte, do exercício seguinte, àquele em que que o fisco poderia ter efetuado o lançamento. Tá certo? Vamos para a terceira regra. Bora lá. Muito bem, terceira regra. Seguindo. Qual que é a terceira regra? A terceira regra é essa aqui, ó. É a regra de decadência prevista no artigo 173, inciso 2º do Código Tributário Nacional, que diz que também o direito da Fazenda Pública constituir os seus créditos, né? Isso significa lavrar um auto de infração, encaminhar uma notificação de lançamento. Ele extingue-se após 5 anos, todas as 4 regras de decadência do custeio, repito, todas são de 5 anos. O que muda é o marco inicial. Olha o que diz aqui. Ele começa a contar de quando? Da data em que se tornar definitiva, a decisão que houver anulado por vício formal. O quê? Um lançamento anteriormente efetuado. Então vejam, olha o que acontece aqui. O lançamento ocorreu dentro do prazo legal. O auditor foi lá e lavrou o auto de infração dentro dos 5 anos a que ele tinha direito, seja do fato gerador ou do primeiro dia do exercício seguinte, tanto faz, conforme o caso, né? Mas ele foi anulado. Mas não foi anulado porque não era devido, foi anulado por questões formais, né? E vamos falar um pouco sobre isso com exemplos, vem comigo. Vejam, então vamos imaginar que o auditor ele tinha 5 anos para efetuar o lançamento, por exemplo, do fato gerador. Suponhamos que não havia dolo, fraude ou simulação e que havia algum recolhimento de contribuição previdenciária. O prazo é de 5 anos contados do fato gerador. Beleza. Imagine que no 3º ano após o fato gerador, o auditor foi lá e autuou o contribuinte. Beleza, dentro do prazo, não se fala mais de decadência. Ele garantiu o direito lavrando o auto de infração no prazo. Mas vamos imaginar que esse auto de infração ele foi lavrado com algum vício. Por exemplo, ele não consta a base legal, né? Uma das formalidades exigíveis é que o auto de infração conste nela a base legal utilizada pelo auditor fiscal. Ou vamos supor que esse auto de infração foi lavrado por uma autoridade incompetente. Vamos imaginar que ao invés de um auditor fiscal lavrar o auto de infração e assiná-lo, quem lavrou e assinou foi um estagiário da Receita. Imagine que o estagiário da Receita, o auditor falou, eu não estou podendo ir hoje, assina o auto de infração e entrega para o contribuinte. Nulo, por vício formal. Ou seja, quando a autoridade é incompetente, é vício formal, quando não há ali a discriminação da base, né, a base jurídica, a demonstração dos cálculos para se obter o resultado, o valor da contribuição devida, ora, são vícios formais. Não são vícios de conteúdo, de mérito, são vícios de forma. Não significa, por anular o auto de infração, não significa que ele não era devido. Sim, ele era devido. Mas porque uma autoridade incompetente assinou, ou porque não consta a base legal, ou por alguma outra questão formal, ele foi anulado, administrativamente ou judicialmente, pouco importa. Ele foi anulado. E ele foi anulado por vício formal, tá certo?
Neste caso, perdeu? Não. Depois de anulado por vício formal, abre-se um prazo de mais 5 anos. Está aqui, né? Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal. O que significa decisão definitiva? Ora, vamos supor que anularam por vício formal. Aí a Procuradoria da Fazenda recorreu. Aí o contribuinte respondeu. Aí ela recorreu mais para cima ainda. Olha, quando não houver mais discussão alguma, tá? Isso no âmbito judicial. Se for no âmbito administrativo, né? Anulou, aí houve um recurso de ofício, a DRJ mudou de opinião, aí o contribuinte recorreu ao CARF, aí mudou de opinião, não importa. Enquanto estiver em discussão administrativa ou judicial se esta anulação por vício formal procede ou não, não se inicia os 5 anos. Agora, quando houver uma decisão definitiva, né, que anule por vício formal o lançamento anterior, ou seja, administrativamente ou judicialmente, estamos aqui, né, para o qual não caiba mais recurso. Se não houver mais recurso, nem judicial nem administrativo, para que se possa, então, para que se possa contestar, discutir, reclamar sobre aquela anulação do vício formal, aí ela está definitivamente anulada, né? E da data, então, da decisão que houver anulado por vício formal, né, o lançamento anteriormente efetuado, inicia-se desta data, da data em que foi definitivamente, tornou definitiva a decisão que anulou por vício formal o lançamento anterior, aí se abre mais 5 anos para que o auditor fiscal, agora ele mesmo, faça uma autuação correta, né? Não o estagiário, por exemplo, ele próprio faça a autuação, coloque a base legal corretamente e que ele não incorra em mais nenhum vício formal. Tranquilo? Então olha só que situação, né? Um exemplo, vamos imaginar que falta um dia para decair, né? Dentro de um dia vai decair. Olha uma estratégia do mal, né? Mas olha só, falta um dia para decair. Nada impede que o auditor fiscal, né, faça um auto de infração com vício formal. Uma vez que ele for anulado por vício formal, ele ganha mais 5 anos para fazer um outro bonito, perfeito e correto. Então essa é uma, né, a legislação coloca essa possibilidade. Quando não for erro de um problema de mérito, ou seja, não houver problema no conteúdo do auto de infração, as suas razões elas se fundamentam, elas são razões que se justificam. O que não se justifica é a forma. O erro foi de forma, não de conteúdo. Neste caso, da decisão definitiva que anular por vício formal um lançamento anterior, abre-se um prazo de mais 5 anos. Agora vamos para o último caso, o último dos 4 casos de decadência aqui no custeio previdenciário. Bora lá. Muito bem. Seguindo. O último caso de decadência aplicável ao custeio é aquele do artigo 173, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Aqui diz, assim como os 3 anteriores também disseram, que o direito da Fazenda Pública constituir os seus créditos extingue-se após 5 anos. O que muda, repito, é o marco inicial. Vejam, todas as regras que nós vimos até agora, a 1, a 2, a 3 e esta que é a regra 4, todas são 5 anos o direito ali da Fazenda Pública constituir os seus créditos. O que muda é o marco inicial, tá certo? Então, vamos lá, que caso é esse? Esse é o mais difícil dos alunos muitas vezes entenderem, mas hoje vocês vão entender. Bora lá. Aqui diz que são 5 anos da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário, no caso aqui, o crédito é previdenciário, mas como é um tributo, pode chamar de crédito previdenciário ou tributário, né? Pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Repito, quando for iniciada 5 anos do início da constituição do crédito tributário e quando que se considera-se iniciada aí a constituição do crédito tributário? Pela notificação ao sujeito passivo de quê? O que ele foi notificado? De qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Tá? Esta regra, como eu já explicarei para vocês, serve apenas para antecipar o início de uma das contagens de prazo. Olha só. Vamos ver que situação é essa. Esta regra serve para antecipar a regra de decadência do caso 2. Qual é o caso 2? Nós falamos quando uma contribuição previdenciária, né, o contribuinte não recolheu nenhuma contribuição previdenciária, devendo recolher, mas não recolheu nenhuma, ou ele recolheu menos do que devia, porque agiu com dolo, fraude ou simulação, nós falamos que ele cai naquela regra de 5 anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então nós falamos que se o contribuinte não recolheu nenhuma contribuição, repito, ou agiu com dolo, fraude ou simulação para recolher menos, nós temos mais do que 5 anos, porque nós temos 5 anos não contados, né, do fato, mas 5 anos contados do primeiro dia do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então verifica-se quando é que o auditor pode lavrar o auto de infração. Qual é o dia, qualquer dia de um determinado ano. Só se inicia no primeiro dia do ano seguinte a contagem de 5 anos. E de lá, 5 anos para frente é o prazo que o auditor tem. Mas vamos voltar para aquele nosso exemplo. Vamos imaginar que uma contribuição previdenciária referente ao mês de fevereiro, ou seja, vários trabalhadores trabalharam numa empresa em fevereiro, e esta contribuição previdenciária deveria ser calculada, declarada e recolhida, né? E o recolhimento deveria ocorrer dia 20 de março. Fatos geradores ocorreram em fevereiro, mas a contribuição tinha que ser recolhida no vencimento. O vencimento das contribuições da competência fevereiro da empresa são 20 de março. Ok. Só que chegou dia 20 de março, a empresa não recolheu nada ou recolheu menos do que devia, porque agiu comprovadamente com dolo, fraude ou simulação. O que nós temos então? Nós temos 5 anos que não serão 5 anos contados aí de março de 2021. Serão contados somente de 1º de janeiro de 2022. Isso é o que nós já sabemos. Mas imagine que antes de 1º de janeiro, depois de março de 2021, mas antes de janeiro de 2022, ou seja, em agosto. Vamos imaginar que no dia 15 de agosto de 2021, ou seja, antes de iniciar a contagem do prazo, porque o prazo de 5 anos ele só se iniciava, repito, no nosso exemplo aqui, no dia 1º de janeiro de 2022. Então, 1º de janeiro de 2022 seria o primeiro dia de um total de 5 anos. Mas antes deste primeiro dia, por exemplo, no dia 15 de agosto, né, diga-se de passagem, eu coloco sempre como exemplo 15 de agosto, para eu não esquecer, porque é o meu aniversário, então tá chegando inclusive, né, o dia 15 de agosto, pessoal, o que acontece? Dia 15 de agosto, o contribuinte recebeu uma notificação, né, uma intimação fiscal para que ele preste esclarecimentos sobre aquela contribuição, sobre aqueles fatos geradores e a respectiva contribuição que não foi corretamente paga. Então vejam, quando o auditor, antes do início do prazo, quando que era o início do prazo? Nós sabemos que era dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano seguinte, é 1º de janeiro de 2022 nesse exemplo. Ora, 1º de janeiro de 2022, mas antes do dia 1º de janeiro, no dia 15 de agosto, o contribuinte recebeu uma notificação, uma intimação, onde o fiscal pede informações para apurar aquela contribuição. Ora, como o fiscal iniciou os seus trabalhos antes do início da contagem do prazo, o início da contagem do prazo antecipa-se para essa mesma data. A contagem do prazo, que só se iniciaria no dia 1º de janeiro de 2022, como o fiscal notificou o contribuinte do início do procedimento fiscal no dia 15 de agosto de 2021, então os 5 anos passam a ser contados do dia 15 de agosto de 2021. Tranquilo? Então esta é a regra. O que significa agora? Vamos ler novamente que vocês vão entender tudo. Volta lá. Olha só. O direito extingue-se em 5 anos, contados da data que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário, ou seja, o fiscal começou a fiscalizar, né, a investigar, a fazer ali um procedimento de fiscalização naquele contribuinte, né, pela notificação. Chama-se notificação, chama-se intimação, como queiro, tá? Intimou o sujeito passivo, que tomou ciência dessa notificação. Quando o sujeito passivo toma ciência dessa notificação, ou seja, ele está notificado, ele está intimado para prestar esclarecimentos ao fisco, de qualquer medida preparatória indispensável para o lançamento. Ou seja, ele já foi intimado para apresentar documentos, para apresentar comprovantes de recolhimentos, notas fiscais, ou eventualmente apresentar folha de pagamento, apresentar contabilidade, apresentar GFIP. Ora, quando o contribuinte foi intimado para prestar alguma informação relacionada ao lançamento que o fisco pretende realizar naquele contribuinte, por ele não ter recolhido corretamente a contribuição, o prazo, somente no caso em que ele seria para frente o início, no caso 1º de janeiro, ele se antecipa para a exata data em que o contribuinte foi notificado do lançamento. Então esta regra vale apenas para antecipar um prazo quando este prazo é 1º de janeiro do ano seguinte. Tranquilo? Simples assim. Bem, pessoal, com isso nós finalizamos aqui as 4 regras de decadência aplicável ao custeio, decadência aplicável
ao fisco para que ele constitua o seu crédito, para que ele efetue o lançamento, tá certo? Então são 4 casos de decadência aplicável aí relacionados à contribuição previdenciária, quando ela não foi totalmente recolhida, tá certo? Aí, né, não foi totalmente recolhida, não foi recolhida em absolutamente nada. O fisco tem 5 anos para efetuar o lançamento, né, contados de 4 diferentes marcos iniciais. Com isto posto, encerramos por aqui este módulo e no próximo módulo vamos falar da prescrição. Como é que se opera a prescrição dentro do custeio, dentro da prescrição, ou seja, o prazo que o fisco tem, né, por meio da Procuradoria da Fazenda Nacional, para mover uma ação judicial para cobrar aquilo que lhe é devido. Então, no próximo módulo a gente fala sobre isso. Até já!